Olá, bem-vindos a mais um episódio do A Caminho de Paris, em que hoje vamos explorar a história de um grande campeão, 2 vezes campeão do mundo do ORC, com duas Bacardis na classe Star e 3 participações olímpicas. Hoje o nosso convidado é Afonso Domingos. Afonso, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Ok. Afonso, queres-nos contar um bocadinho como é que tudo começou na tua história envolvida na vela? Como é que começou o teu percurso? Bem, o percurso já começou há muitíssimo tempo, não é? E é uma coisa que eu às vezes conto assim, a algum adversário que é para intimidar, não é? Sim. Que é interessante, porque os meus pais... Portanto, eu nasci em Lourenço Marques, em Moçambique, e os meus pais faziam vela, e os meus irmãos também. Eu sou o mais novo de todos, de 5. E, portanto, há uma história muito interessante, que era, os meus pais navegavam de snipe, e a minha mãe navegou comigo e fez regata de snipe comigo quando estava grávida. E até a última regata que fez, eu já estava de 8 meses, portanto, já estava bastante grávida. E o que eu digo, e ganharam lá uma regata com a minha mãe grávida, até uns até a brincar diziam que era ilegal, porque estavam 3 no barco em vez de estarem 2, né? Portanto, essa história é interessante, porque eu digo, realmente, eu digo que a primeira regata que eu ganhei foi quando tinha 8 meses de idade. Portanto, começou nessa altura, e depois o meu pai também tinha um barco de cruzeiro, que foi ele que construiu, também em Moçambique, e nós navegávamos lá, portanto, e foi a partir daí que comecei a navegar, fazer barcos à vela. Ou seja, começas exatamente tu e os teus irmãos a navegar, depois vocês, acredito que vieram para a metrópole, para Lisboa, e aí começa a tua carreira de dinghies. Não é? Ou seja, começas a fazer regatas ou começas a aprender a andar na vela em dinghies. Onde é que começaste? Como é que... Nós regressámos, por acaso foi uma casualidade, foi a minha mãe, nós regressámos antes do 25 de Abril, tipo uns 6, 7 meses antes, porque a minha mãe queria terminar a sua licenciatura em Química na universidade, faltavam-lhe fazer umas 3 ou 4 disciplinas, e regressámos. Ela regressou antes e trouxe os filhos todos. Não quis deixar com o meu pai em Moçambique. E depois aconteceu o 25 de Abril, portanto, ficámos cá. Portanto, essa parte foi mais simpática, porque já estávamos cá, não tivemos que vir à pressa de Moçambique. Eu comecei na praia de Algés, chamava na altura a Mocidade, não é? Que era nos Luzitos. Nos Luzitos, que era uma pessoa que carregava os Luzitos, tinha que chegar de manhã, escolher qual é que era o barco, e depois tinha pegas de madeira, depois o Luzito era navegado com uma pessoa ou com 2 pessoas. Portanto, comecei por aí, para além, já antes de ter navegado, como os pais no barco de cruzeiro deles, não é? Portanto, começou aí nos Luzitos, e depois dos Luzitos passou aqui para o Clube Naval de Cascais, não é? Que era o Sr. Carlos Batalhão, que nos ensinou num barco que tinha aqui, começava-se num barco um bocadinho maior, e depois é que se passou para os otimistas. Assim. E portanto, foi esse o trajeto. Navegava-se aqui. O que é que acontecia? O que acontecia no inverno, em Cascais, portanto, o mar não havia marina, não é? Portanto, era bastante agreste. E então, às vezes, navegava-se em Belém, no inverno, e depois, quando passava-se a altura do verão, vinha-se para Cascais e navegava-se em Cascais. Ou seja, mas a equipa do Clube Naval de Cascais, onde tu fazias parte, navegava em Belém na altura do inverno, por falta de condições que a Marinha depois, no final dos anos 90, veio permitir a Cascais que se conseguisse navegar 365 dias por ano. E isso acontecia mais quando já tínhamos o barco próprio. Lógico que nós tínhamos barco. Quer dizer, eu lembro perfeitamente nas viagens depois que nós fazíamos ao famoso torneio do Carnaval em Vila Moura, em que tínhamos que ir 2 carros, porque, imaginem, tínhamos a quantidade de barcos que nós tínhamos que levar o snipe dos meus pais, na altura, tínhamos que levar os 2 lasers dos meus irmãos e mais 3 optimistas. Portanto, tinha que ser 2 carros. E, por acaso, uma coisa interessante foi numa dessas viagens, eu estava no carro de trás
E por acaso, eu não sei se foi o meu otimista, se foi o otimista das minhas irmãs, que ia no carro da frente, quer dizer, a cinta deve ter solto. Então o barco levantou voo, não é? Acho que ia em cima do capô, não é? Do tejadilho, em cima do tejadilho, levantou voo e passou por cima do carro que ia atrás. Iam os dois carros em fila, não é? Ainda era a estrada nacional. Sim. E pronto, e depois caiu, depois apanhou-se o barco e reparou-se. Mas isso, portanto, era mais ou menos esta a maneira de funcionar. Não? Quando era regatas fora, ia-se toda a gente. E era mais os pais é que apoiavam, nessa altura. Portanto, os filhos, não havia a carrinha do clube que levava os barcos, eram os pais que levavam os filhos. E pronto, e muitas vezes faziam. Eu lembro perfeitamente do meu pai aqui a trazer com o barco. E eram para os pais que faziam de comissão de regatas. E que davam aqui as largadas. Sim. E faziam e ajudavam nas regatas. Era um bocadinho diferente do que é agora. O teu pai, aliás, chegou a ser juiz internacional durante muitos anos. Não é correto? Ou seja, sim. E começou a ajudar, porque de certeza deve ter começado a ajudar-te a ti e aos teus irmãos a ir a regatas, e começou-se a envolver tanto que depois foi seguindo também uma carreira enquanto oficial internacional, não é? Sim, o meu pai portanto, passou a ser júri, não é? Uhum. Portanto, o júri que fazia e que ia dar bandeiradas. Isso, por acaso, é uma história interessante, não é? Foi nós estarmos em Palma a fazer uma regata de Star. Sim. Eu estava a fazer com o Bernardo Santos a regata, não sei se era o Princesa Sofia, uma dessas quaisquer. E o meu pai estava a fazer júri e também estava no nosso campo de regata. O que acontece? Nós estávamos na popa, estávamos em segundo lugar, ou era na regata, segundo, terceiro, e recebi uma bandeirada. Portanto, o que é que foi o meu pai, como júri, que chegou e deu-me uma bandeirada. E ainda por cima, porque estava a dizer que o Bernardo, quando estava direito, que estava a fazer rocking ao barco, não é? Sim. Quer dizer, eu não estou de acordo com essa avaliação, mas pronto. Mas, portanto, isso foi uma coisa um pouco caricata que aconteceu com o meu pai ser júri. E estar a arbitrar na água, e dei uma bandeirada, tive que despenalizar, perdi 2 ou 3 lugares e pronto, mas um bocadinho depois uma pessoa pensa que é um bocadinho estranho, era estar a fazer e estar a dizer, vou ligar à minha mãe para lhe partir a cabeça. Portanto, essa parte, mas pronto, mas teve, quer dizer, não teve piada na altura, mas foi uma característica lá da arbitragem. Completamente aquilo que me disseste, que foi completamente diferente daquilo que é hoje em dia, não é? Ou seja, temos as deslocações dos clubes são completamente profissionalizadas, ou seja, são os clubes que tratam das deslocações, ou seja, tem a carrinha, os miúdos, vai o treinador a conduzir a carrinha, os barcos vão dentro dos atrelados do clube e as pessoas ficam todas, no fundo, em comitiva nas deslocações. Tu, na altura, quando fizeste estes primeiros carnavais em família, vocês ficavam todos em família, de certeza, a dormir na Aldeia do Mar. Na Aldeia do Mar. Mas era sempre em família, ou seja, ficavas tu, a tua mãe, o teu pai e os teus irmãos. Lógico, sim. Não, nós deslocávamos em família, quer dizer, não havia treinador na altura, não é? Portanto, uma pessoa chegava, deslocava-se tudo em família, alugávamos na Aldeia do Mar, uma vivenda, ou o que fosse, e pronto, e ficava-se tudo, e se fazia-se. Portanto, a ida também ao Mundial, isso um pouco mais tarde. O primeiro Mundial que eu fiz foi na Irlanda. E quando fui ao Mundial, foi a minha mãe que me levou. E o meu pai. Foram os dois que me levaram. O que acontecia é que às vezes o meu pai, fui a outros campeonatos também, a Itália também, eles é que me levavam. Não é? E já estamos a falar de uma representação nacional. E normalmente aí já há treinador. Mas mesmo havendo treinador, muitas vezes eram os pais que levavam os filhos. E interessante, é nessa altura que o meu pai depois já era júri, muitas vezes chegava lá, também participava como júri da regata. Mas diz-me uma coisa, tu lembras-te, ou seja, eram só os teus pais que te levavam a ti, ou era no fundo o resto das comitivas, mesmo em representação nacional, também iam os outros pais ver e levar, ajudar na logística dos outros atletas? Lembras-te disso? Sim, por exemplo, na fase inicial, por exemplo, da Irlanda, também iam os outros pais. Poderia acontecer, por exemplo, se um pai não pudesse, por exemplo, nós íamos 5, não é? 5 atletas, na altura era.
Portanto, podia acontecer um não poder ir e outro pai levar. Ok. Mas eram os próprios pais que levavam os filhos. Ok. Mas voltando então à tua primeira participação no Campeonato do Mundo, na altura o apuramento era, se não tiver em erro, seriam os primeiros barcos do Campeonato Nacional apuravam-se para ir ao Campeonato do Mundo, não é? Sim, os 5 primeiros. Os 5 primeiros. Lembras-te nesse primeiro ano em que lugar é que ficaste? Como é que foi esse campeonato? Eu lembro que houve aqui um Nacional no Porto, em que eu ganhei todas as regatas, exceto uma que me virei dentro do penique. A regata foi dentro do penique, estava muito vento. Foi o único Nacional otimista que eu ganhei. E depois lembro que na Irlanda as condições estavam desastrosas para nós. Desastrosas. Porquê? Porque na altura, primeiras largadas no Campeonato do Mundo eram 100 e tal barcos. E em Portugal não existia essa frota. Depois passou a haver, mas naquele momento não existia. E depois estava um frio desgraçado e nós tínhamos que até que transportar os barcos pela areia, pela praia. Portanto, uma pessoa punha o barco na praia e a amplitude da maré era alta. Portanto, quando a maré estava vazia, nós tínhamos que levar o barco e a praia é muito espraiada. Tínhamos que levar o barco durante não sei quanto tempo a empurrar o barco e a puxar com o reboque. E estava bastante frio. Então estava bastante frio, que a minha mãe, depois já não havia, quer dizer, todos os miúdos chegam lá, nós não estamos habituados a esse tipo de clima, porque era na altura do verão, não é? Não era aqui no inverno, não é? E comprou-me um fato de mergulho, não é? Para eu levar, para não ter frio. O que acontece? O fato de mergulho, na zona dos braços, eu lembro que depois até tinha aqui umas marcas aqui nos braços, que já estava em sangue, porque não são feitos, não é? Um fato de 6 milímetros para fazer mergulho não é adequado para fazer vela. Mas fiquei bastante mal classificado. Acho que foi 80, uma coisa assim. Eu acho que ali não estava o importante, ali não era muito o resultado. Sim, era a participação e a sim. realização nacional. A tua carreira de otimista é assim boa, foste campeão nacional, fizeste várias participações em campeonatos internacionais de otimista, nomeadamente pelo menos duas ou três vezes no Campeonato do Mundo. Sim, houve um Mundial que nós não fomos e fomos só ao europeu, porque o Mundial acho que era no Canadá ou na América, uma coisa assim. Portanto, os custos eram muito elevados. Portanto, na altura, praticamente os pais é que suportavam tudo, não é? Os custos eram muito lá e não foi nenhum representante. De resto, fiz aqui também Falónica. Tenho uma coisa interessante em Falónica, porque imagina, coisas de miúdos, não é? Uma pessoa está aí para o campo de regata, está calor, ao contrário da Irlanda, que aquilo era um frio desgraçado. Na Falónica estava ótimo, no verão, calor. Então o que é que eu fazia às vezes? Uma pessoa, quer dizer, para o campo de regata está calor, o barco vai devagarinho, vento fraco, uma pessoa atira-se para dentro da água e vai atrás do barco, tem escota, e vai agarrado ao leme, e vai ali atrás do barco, ali, tenta tomar banho. E o interesse, mas isso foi só nos primeiros dias, porque depois a seguir veio a história que aparecem lá uns tubarões pequeninos que, ao pé de Falónica, porque era no Mediterrâneo, diziam que havia lá uns tubarões pequeninos de bebés que andavam lá, pronto, e acabou a história de ir nadar atrás do barco com medo dos tubarões. Portanto, foi uma crise de um campeonato na Falónica, mas era interessante, porque os pais levavam e depois a seguir eu lembro de ter ido a passear, ter ido a Pisa, os pais levavam e nós fizemos isso um pouco de turismo a seguir a esses campeonatos. Ok. A seguir, ou seja, terminas a tua carreira de otimista, como toda a gente, por volta dos 15 anos, e começas a andar numa classe nova. Tu andaste de 470, certo? Na primeira classe a seguir aos lasers, se não tiverem erro, não? O que é que acontece? E que eu acho que hoje em dia já é um bocadinho diferente, porque existe o 420, não é? Sim. E o laser radial, ou como é que eles chamam? Eu nunca sei, laser radial, sim. Na altura só havia o laser standard. Portanto, uma pessoa sai dos otimistas, tem um certo tamanho, tem mais ou menos 50 quilos, não é? Sim, 50, 60 quilos, sim. Não é? Portanto, 50, 55, entre 50 e 60 quilos. Ao existir só o laser standard, quer dizer, o laser standard são 80 quilos, portanto, não dá. Havia um barco na Europa que se chamava Moça Europa, que eu até os comentei em Itália, numa das deslocações no campeonato que fui realizar a Itália de otimistas.
E era divertidíssimo o barco. Portanto, é um Europa, a gente sabe, é um fino de tamanho pequeno, não é? É muito divertido, com uns mastros já high-tech, portanto, fantástico. Só que em Portugal não havia a classe Europa. Portanto, eu saltei para os 420, os 420 e só depois é que passei para os 470. Sim. E o que acontece? Saltei para os 420, mas o interessante era que, devido a ter a família e os pais navegarem, tinha uma certa facilidade em ter outros barcos, especialmente o Snipe. Que os meus pais, como têm o Snipe, havia os campeonatos júniores, o Snipe júnior acho que é aos 20, em vez de ser até aos 18, um bocadinho mais tarde, acho que é 20 ou 21, uma coisa assim. Então passei a fazer também júniores de Snipe, então realizei o campeonato do mundo de júniores de Snipe, campeonato da Europa de júniores de Snipe, realizámos aqui os campeonatos nacionais, quer dizer, portanto, podia navegar em vários barcos, não é? Também realizei depois um campeonato um pouco mais tarde, quando apareceu o Moça Europa em Portugal, que a minha irmã já andava, porque passou a ser uma classe olímpica feminina. Sim, qual as suas irmãs? A Maria Amélia. A Amélia? Sim. A Maria Amélia passou a navegar no Moça Europa. Isso mais tarde. E eu até fiz aqui em Cascais um campeonato nacional de Moça Europa. Sim. Portanto, pedi o barco emprestado a um belino. E realizei o campeonato nacional e perdi, ela ganhou, a Maria Amélia ganhou, portanto, isso aí foi isso foi um jantar à mesa que estavam todos, ela que já era casada com António Viegas, sim, e ele estava muito aborrecido comigo porque aqui na rampa na altura ainda não havia a marina, não é? Sim. Portanto, estavam umas ondas grandes aqui na rampa e ele teve a ajudar aqui, portanto, os barcos a subirem. Estava aborrecido comigo, a dizer que eu devia ter subido o meu barco e de ajudar os outros. E pronto. E ele acho que se aleijou porque levou com a borda do barco nos dentes, uma coisa assim qualquer. Mas esse caso foi interessante. Acho que foi um ótimo jantar para a minha irmã, dizer que ganhou um campeonato nacional. Acredito que ainda hoje em dia, ao jantar no Natal, quando se juntam todos, ainda deve ser tema. Aquela única vez. Exatamente, que ela ganhou o nacional aqui de Moça Europa. Okay. Mas foi interessante, portanto, naveguei diversos barcos, portanto, foi o 420, depois 420 ao mesmo tempo, sempre o Snipe, devido até a facilidade do barco, depois o 470 e depois do 470 é que passo para os lasers. Ok. Então, portanto, mas a partir do momento em que começas a andar de 470, entras no fundo na tua primeira campanha olímpica, não é? Ou seja, no fundo começas a mudar o teu paradigma de velejador, no fundo de fim de semana, ou velejador amador, sim, para começar a dar os primeiros passos enquanto velejador profissional, correto? Conta-nos como é que foi a tua primeira experiência, em campanha, ou seja, quando é que foi o primeiro momento em que dizer assim, ok, eu, Afonso, estou a competir, ou estou a preparar-me, ou estou a tentar a ir a uns Jogos Olímpicos. Quando é que isso aconteceu? Isso os 470 é interessante. Numa altura aqui em Cascais houve uma frota que era os Fontaine Pajot, que acho que eram, se não me falta a memória, os Fontaine Pajot, que houve vários barcos aqui. Foi o Miguel Magalhães, outro, e até o meu irmão, o mais velho, também parece que começou a andar. Apareceu aqui a frota dos 470 e nós éramos miúdos na altura e ficávamos delirados com o barco. O 470 comparado com o 420, aquilo era uma máquina, pura máquina, um Fórmula 1 naquela altura. O 470 era um Fórmula 1 comparado com o 420 e com os outros barcos que existiam. E depois depois do 420 comecei a praticar, a navegar. 400 e o meu pai comprou-me um barco. Comprou-me um Parker, um barco inglês, branco, muito bonito. Então, comprou o barco, eu estava a navegar e fomos fazer umas regatas para as qualificações dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Sim. Que as regatas foram em Vila Moura. Pronto, fomos lá fazer umas regatas de qualificação. Com quem é que andavas? Desculpa só interromper-te, na altura? Pois, isto aqui faz cortes, não se faz. Ok, não vou lá.
porque era esse pormenor que eu estava A tentar lá chegar. a tentar lá chegar. Eu naveguei de 470. Eu, quando naveguei de 470, numa altura, era o meu proé que era o dono do barco. Ele estava no técnico e estava lá a fazer um doutoramento no técnico. Portanto, era Ricardo, se não me engano. Se não me engano, Ricardo, o apelido não sei. E pronto, comecei a navegar com ele, de 470, e depois a seguir é que o meu pai comprou o meu barco, e o Parker, e fui fazer as regatas lá em baixo. O que é que acontece? Nós até navegámos bastante bem nesses campeonatos. Foi na altura, o Hugo já andava, portanto, nos 470. E o que acontece? Quando o clube traz, que era o Jorge Vonzone, trouxe os barcos, trouxe os barcos do Algarve aqui para o clube, nesta altura já era diferente, não é? Portanto, já havia o treinador, já havia, portanto, a carrinha do clube. Traz os barcos com 3 470 atrás. O meu, o do Patalhão e outro qualquer. O que acontece? A relote descarrila, solta-se da carrinha ali na zona da parede, quando o Valzone já estava quase a chegar aqui, então, e cai da ribanceira. Pronto, caiu da ribanceira. E o barco, ainda por cima era o de cima, o meu era o branco de cima, caiu com o outro lado ao contrário, portanto foi para a sucata. Portanto, e depois aí fui navegar a proa do Patalhão. E nessa, quando fui navegar a proa do Patalhão, estava a realizar a tropa, o meu serviço militar obrigatório, que na altura era 5 meses, estava a realizar aqui no Forte de Cascais. No SIAC. Exatamente. Aqui no Forte de Cascais, estava a realizar a tropa. Então o clube falou com o comandante do quartel, então deram autorização e eu terminava às 5 da tarde, terminava o serviço e vinha treinar de 470 e depois regressava ao quartel. Portanto, e até para fazer regatas fora eles deixavam, portanto, eram bastante abertos e cooperativos devido ao acordo que tinham aqui com o clube para eu poder navegar de barco. Portanto, isso aí terminou com o Patalhão. E terminou com o Patalhão que fomos a Cádiz realizar o Campeonato do Mundo. Que era que era a última prova de apuramento para Barcelona. Vocês não conseguiram qualificação, não é? Não. E depois entra um novo ciclo olímpico, ou seja, para Atlanta, para 1996. E aí trocas de classe. Começas a andar de laser, não é? Em que nessa altura aqui no clube havia uma equipa bastante forte de velejadores, onde estavas tu, onde estava também o Vasco Serpa, onde estava o Henrique Anjos. Há histórias bastante interessantes dessa altura aqui no clube, que era uma equipa muito, muito forte de laseristas que estava baseada aqui em Cascais. Queres contar um bocadinho sobre esses tempos, sobre esse ciclo? Sim, o laser começou na altura que foi o Roquete entra como presidente da Federação e começou a dar apoios, portanto, um apoio diferente, a criar uma equipa com psicólogo, com acompanhamento físico, com muito mais dinheiro para realizar regatas internacionais, que o plano era realizar 3 regatas internacionais, e depois o Mundial e o Europeu, portanto, realizar uns eventos internacionais e concentrar como se fosse aqui em Cascais o training camp para todas as equipas. Mandou vir o Silent do Norte. O Silent do Norte passou a alugar um apartamento ali por cima de Algés. O Hugo também, do Algarve, veio cá para cima. Portanto, e criou-se aqui a equipa que vínhamos aqui treinar, em que e depois, quando treinámos aqui no clube, tínhamos no antigo Estoril Sol, que já não existe, não é? Que já foi demolido. No Estoril Sol tínhamos o nosso ginásio, por assim dizer. E que tínhamos lá um ótimo professor também de Educação Física que nos acompanhava, íamos fazer os testes ao Jamor. Portanto, foi uma ótima altura, nós éramos novos e foi a primeira vez que passaram-nos a pagar para nós navegarmos. Ou seja, é a primeira vez em que passas a ser realmente um velejador profissional. Exatamente, foi aí que passaram-nos a pagar, a nós todos, não é? Dámos-nos um subsídio mensal, que era 50 contos. 50 contos são 250 euros, certo?
Portanto, era 50 contos, mas até se tem que perceber há quantos anos é que foi. E começámos a navegar e foi interessante. Tive aí um problema, porque eu queria subir para os 81 quilos, e mesmo fazendo ginásio, e não estava a conseguir, estava nos 78 quilos. Portanto, estou a perceber, portanto, uma pessoa para navegar de laser, a seguir ao otimista, era impossível na altura, porque não existiam os barcos com as velas mais pequenas, não é? Os lasers com as velas mais pequenas, só havia o standard. Portanto, uma pessoa tem que esperar esse tempo todo para depois poder saltar para o laser. E depois tive de tomar uns weight gainers, tudo legal, tudo acompanhado pelo Jamor e uns aminoácidos. Depois uma pessoa lá consegui passar dos 78 para os 80, 88 quilos. Mas isso aí foi um bocadinho aborrecido porque durou algum tempo. E depois uma pessoa tem que alterar um pouco o seu metabolismo para conseguir aumentar esse peso. Não é o caso de agora, que agora é muito mais fácil, né? Mas na altura era assim. E qual é que era a maior diferença do laser? O laser, o que foi interessante foi ver a questão do treino. A questão do treino, aí é que se nota a grande diferença. Foi uma pessoa chegar, está a treinar aqui em Portugal, vai lá fora fazer regatas, e quando vai lá fora fazer regatas, tu chegavas cá e sentias e vias no resultado, quando diz outra vez competir com os outros atletas que não tinham ido lá fazer regatas ao estrangeiro, quer dizer, tu tinhas dado 2 degraus acima deles. E vias, eu lembro perfeitamente, ir a IER e estar em IER durante uma semana, entre aspas, a apanhar a cabeça, vento forte, que é preciso fazer prancha. Nós também temos essas condições aqui, mas é diferente estar a fazer isso com não sei quantos barcos à volta do que estar a fazer com 3 ou 4 aqui na nossa baía. Chegavas a Portugal e chegavas a um Malta e tu vias. Eu acho que isso também matou um bocadinho a classe, porque de repente o gap dos atletas que treinavam durante a semana não era só ao fim de semana, e depois, além disso, iam fazer regatas internacionais, chegavam cá e passava a haver um gap gigantesco para os seguintes, para os outros barcos da Frota Nacional. Sim, portanto, isso via-se mesmo que o que é que transforma o treino? O que é que leva ao treino? Leva com uma pessoa melhor a sua prestação. Não, mas, lógico que nessa altura já era tudo feito com treinador, com carrinhas, com os meios adequados. Claro. Diz-me só uma coisa. Nessa altura, se não tiver em erro, ou seja, com a entrada do Dr. Roquete para presidente da Federação, entra também o José Maria Benevides, não é? Que no fundo é quase o pai desta gestão desportiva da Federação. Sim, o Benevides entrou e até eu lembro-me perfeitamente, estava em ERA, num campeonato. Eu acho que o Benevides era mais como um coordenador, não é? Portanto, era o coordenador, coordenou a equipa e não era tanto de coordenar a nós próprios. Sim. Era mais coordenar os dirigentes. Portanto, eu acho que o maior trabalho dele não foi dizer-me o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer, não é? Sim. Os atletas em si, mas foi mais de criar uma cultura dos dirigentes para dar os meios e os apoios aquilo que os atletas necessitam. Acho que foi mais isso. E pôr um pouco de ordem, tanto todo na organização. Ok. O José Maria Benevides, ou seja, disseste que o grande trabalho dele era só, ou seja, tinha um plano, ou seja, para conseguirmos cumprir este plano, mais do que estar a explicar cá em mais, ou seja, no fundo, aos velejadores o que eles têm que fazer, que eu acho que todos os velejadores, na altura, pelo menos teriam uma grande noção, que teriam que treinar, que teriam que se esforçar para fazer isso, foi explicar para cima, não é? Ou seja, as várias direções por onde ele passou, foi atenção para fazermos este plano e realmente conseguirmos ter depois bons resultados para Portugal, tem que confiar e que tem que disponibilizar certo tipo de meios. No fundo foi isso que estavas a explicar. Sim. Para mim, eu acho que a maior mais-valia que ele trouxe foi essa. Foi dar uma cultura de como aplicar o dinheiro que existe e como conseguir trazer resultados para o país. E, portanto, acho que foi mais essa do que a questão dos próprios atletas. Ok. Não.
Portanto, em 96 faz essa campanha, não consegui, ou seja, Portugal apurou-se para ir aos Jogos, mas tu não foste a esse... Atlanta. Não foste a Atlanta. Isso há histórias interessantes, quer dizer, não é assim tão interessante. Uma interessante em relação a Atlanta, nós tínhamos 3 eventos, acho que era 3 eventos nacionais. Sim. E 3 eventos internacionais. Sim. Para a qualificação. O que acontece é que os nacionais eu ganhei. Sim. E depois era uma soma de pontos com nacionais com internacionais. Conclusão, eu estive à frente do ranking, e quem foi o Serpa, com todo o mérito. Uhum. Eu estive à frente do ranking até à última regata de Air. O último campeonato era em Air. Não. E em Air perdi. E como é que eu perdi? Agora, vou dizer, o que é que se passou entretanto? O que se passou foi, nós tivemos o campeonato tivemos 2 na América. Portanto, eu sei, 2 na América, acho que foi, não sei, raro, também não há, tanto faz ser na América ou noutro sítio qualquer. Sim. Numa regata, nós tínhamos o barco alugado. Tínhamos o barco alugado. Então, o barco alugado punha água. E tinha água, não é? Então, pronto, aquilo, eu virei-me com 8 nós de vento. Quer dizer, como é que uma pessoa se vira com 8 nós de vento à popa? Quer dizer, o pessoa não se vira. Portanto, o que é que acontece? O barco começa a pôr água, portanto, uma pessoa anda com o barco adornado para barlavento, aquilo abana, a água move-se de um lado para o outro, a pessoa não está habituada, pronto, vira-se. Porque tem um peso móvel que faz dentro. Portanto, isso aconteceu. E aí eu fiquei um bocadinho aborrecido com o Rui Brites, disse, então andas-me a alugar barcos que põem água, não é? Aqui dentro. Se calhar antes convém ver... se os barcos põem água, se não põem água. Portanto, isso é uma coisa que não gostei. Depois, o Vasco, nesse campeonato, de repente aprendeu a andar à polpa mais que os outros. Uhum. Não era só mais que eu, é mais que eu e os outros atletas. Sim. Os outros estavam lá. Não sei como é que ele aprendeu aquilo. E pronto. Então, de repente, passou a ter um leverage em relação a mim e aos outros. Portanto, a Abelina chegava atrás, depois às poucas passávamos a mim e aos outros. Sim. Pronto, então aí foi ganhando pontos. E em Era aconteceu a mesma coisa. Portanto, a Abelina chegava à frente dele e de outros, e depois ele passava a nós, a mim e aos outros. Portanto, ganhou esse leverage, e portanto, os pontos que eu tinha ganho não foram suficientes, porque eu não consegui, para mim, não consegui ganhar, conseguir a técnica dele, que ele andava mais à polpa. Pronto. Isto antes do Gustavo, né? Porque apareceu o Gustavo a uma altura que ele era mais que toda a gente, né? E o Robert Scheidt, e não sei como. Portanto, e o Gustavo começou de trás, não é? Ou seja, há histórias que o Gustavo conta de quando treinava convosco, que andava completamente atrás, nem sequer conseguia andar perto da equipa de vocês, de ti, do Vasco, do Henrique. Ele conta bastante essas histórias. Eu comecei de trás, a mim custava-me andar ao pé de vocês. Sim, gostava, porque ele na altura era um miúdo. Eu lembro perfeitamente, tínhamos feito um campeonato em Ilhabela, no Brasil. Até o Rui Brites, que era o nosso treinador, foi mordido lá pelos tipos de mosquitos que existem nessa ilha mesmo, e ficou com o pé inchadíssimo e teve que se vir embora. Teve que se ir embora porque o pé borrachudo, chamam-se borrachudos aos mosquitos lá. É uma ilha giríssima. E lembro perfeitamente, o Gustavo era um miúdo, mas depois, mais tarde, eu já tinha saltado de laser, depois começou a navegar muitíssimo bem de laser e especialmente ser um grande especialista à polpa. Mas, exatamente, e também que aproveitas a seguir, a 96, não foste aos Jogos, trocaste de classe e foste 96 a 2000, ou seja, no ciclo de Sydney, começaste a andar numa nova classe, que é o 49er, que tinha acabado de chegar ao panorama olímpico. Como é que foi começar a andar num barco completamente diferente de todos os outros onde já tinhas andado? O 49er foi uma coisa... É um skiff, não é? Na Europa ninguém andava de skiff, são os australianos. E reparou-se que depois o Chris Nicholson ganhava os mundiais facilmente, porque na Europa começou tudo do zero. Isso foi uma grande vantagem nossa. Ou começámos todos do zero, portanto, os europeus, e há uma coisa que eu me arrependo muitíssimo. E o que é que foi? Uma coisa muito simples. Nós recebemos aqui o barco, começámos aqui a treinar em Cascais, vocês estão a imaginar, não é? Que estas condições são fantásticas para treinar, mas muitas vezes há um bocadinho de vento, não é? E então a pessoa vira-se.
E essa das viragens, nós temos aqui para estes barcos que é fantástico, que é, nós aqui na Bahia, por exemplo, na guia temos 15 nós, subimos em direção ao rastro, depois passa a 20, depois 25, depois a 30. Pronto. E há uma ótima técnica que eu até faço agora quando treino de vez em quando os 49ers. Arriba dela é uma componente difícil, está a navegar a bolina, arriba para isso ao speed. Pronto, aos 15 nós consegue arribar sem se virar. Depois experimenta aos 20. Aos 20 já se vira. Então pronto, vamos passar para os 17. Treinamos aos 17. Depois consegue-se aos 20, treinamos para os 25. Isto tem esta característica, porque é ótimo para treinar estes tipos de barcos. Mas o que é que eu estava a dizer que me arrependi de não ter feito? Foi ler o manual. O barco, que não é normal, vem com um manual tipo de instruções. E o barco vinha com o manual. Eu só li o manual, tipo, passado 10 dias, ter começado a andar com o barco. E disse, já viste o que é que... Eu estava a dizer o Keola, foi uma proa, uma excelente proa. E o Keola, eu dizia para o Keola, já viste o que é que nós perdemos? Nós estivemos aqui sem saber como sair da rampa e o manual era isso, não era como montar o barco. O mundial era como é que sai da rampa se o vento estiver norte, se estiver 90 graus, se estiver 30, como é que se entra, como é que... Era aquele manual do skiff. Se nós tivéssemos lido o manual, tínhamos tido nos primeiros 10 dias muito mais facilitados. Não. Portanto, eu arrependi-me de ter lido o manual. Isso a parte foi interessante aqui do barco. Ou seja, 10 dias depois aqui a bater com a cabeça nas paredes, assim. Tinha ajudado um bocadinho. Tinha ajudado a história do manual. Mas também há histórias interessantes. Nós na Austrália, essa época foi fantástica. Porque os Jogos Olímpicos na Austrália, não é? Mesmo sendo os Jogos Olímpicos na altura do verão, não é? Nós, no inverno, íamos para a Austrália. Então, nós passámos o inverno na Austrália a treinar de 49 e depois vinhamos para a Europa e navegámos, fazíamos estes campeonatos. Esses 4 anos foram fantásticos. E eu lembro uma na Austrália, nós de repente, estamos a andar imenso hoje, à popa, estamos de popa. E estamos a passar pelos outros numa regata. E estamos a passar pelos outros na Austrália, não há mais. E depois, passado um bocadinho, virámos. E depois, já sei porque é que estávamos a andar muito hoje. Porque os outros já estavam a abrandar. Tirar risco. Exatamente. Portanto, isso é específico de certos tipos de barcos, não é? Um skiff, uma pessoa não vai sempre a fundo. Nos outros barcos, quer dizer, uma pessoa normalmente vai sempre a fundo, não é? Sim. Não é? Nos outros barcos, nos barcos que não andam nada, não é? Sim. Os barcos muito lentos. Agora, nos barcos que andam muito, já não. Portanto, uma pessoa, se a estrada está esburacada, tem que ir mais devagar. Sim. Não é? Não é? E o que estava a acontecer? Estava um bocadinho de ondas, os outros já estavam a abrandar, nós não. Rápidos, depois chegam e viramos, porque já devíamos ter começado a abrandar. Portanto, sim. É uma característica dos barcos rápidos. Exatamente, e os barcos rápidos têm que se abrandar. Sim. Ou seja, essa foi uma excelente, ou seja, um ciclo olímpico espetacular que termina em Sydney, em que tu e o Diogo vão aos Jogos, não é? E a seguir a seguir a 2000, o que é que acontece? Para que classe é que, ou em qual foi para o ciclo a seguir para Atenas? Ficaste na mesma classe, tentaste voltar a apurar nos 49ers? Não, o que é que aconteceu? Depois a seguir aos Jogos, portanto, nós tivemos uns ótimos 4 anos em que a Federação apoiava-nos a 100%, tivemos umas condições fantásticas, conseguimos o diploma, o 7º lugar. E depois eu falei com o Keola, perguntei, Keola, como é que é? Queres continuar, não queres continuar? Ele disse, não, Afonso, não quero continuar. O skiff é mais exigente para o proa do que para o leme. Portanto, o leme tem que subir o SPI, arriar o SPI, tem que levar a grande navelina. Portanto, é mais exigente. Não quer dizer que o trabalho de leme não seja importante, porque senão a pessoa vai às cambalhotas. Mas é mais exigente e o Keola não quis continuar no skiff, então decidi começar e posso estar. E posso estar, portanto, é um barco, quer dizer, com um historial fantástico, não é? Nós já tivemos medalhas de Star em Portugal. Portanto, eu acho que era um barco interessante para ir. E começou o processo de ir à procura de proa, não é? Tem uma história interessante do proa que foi
Qual é a característica? Naquela altura não havia limite de peso. Portanto, uma pessoa queria um proa grande, eu na altura devia pesar os 84, 82, 84 quilos, de 49er. E eu lembro de cheguei e estive à procura de proas. E até experimentei um que era um dançarino, mas que às vezes também fazia bodyguard ali aqui na discoteca do Estoril. Sim. Ele era de cor, mas o homem era impressionante. Aquilo era só músculo. Sim. Quer dizer, é daqueles grandes, só batatas. Sim. Só batatas. Só músculo. Eu disse, olha, vais experimentar. Eu conheci não sei como. Não foi ter ido à discoteca. Eu ia fazer essa pergunta. Não foi ter ido à discoteca. Mas era amigo de um amigo meu que disse, olha, o não sei quantos, ele é simpaticíssimo. É grande, não sei o que mais, vai experimentar. Eu, está bem, então pronto, viemos aqui ao clube e subimos aqui na grua do Cais Norte. Sim. Não é? E então saímos, tudo bem, não sei o que mais. Eu digo a ele, fizemos uma popa com o Norte, chegamos lá embaixo, então vamos para a Avelina. Vamos à Avelina, eu digo, pá, põe os pés aqui na cinta, vais lá para baixo, não sei o quê. Ele sai, faz prancha, vai lá para baixo. O que acontece? Eu digo, olha, prepara aí para virar, não sei o quê. Eu sobe. E o gajo, sobe. Não consigo subir. Eu, não consegues subir? Estica as pernas. O gajo, não dá. Eu, olha. Então eu estou ali com um pro. Ele na altura pesava para aí 115 quilos. Era grande, tinha quase 1,90m, ou o que é? Ou 90 e pouco. Era só batatas. Parecia um He-Man, não é? E não me conseguia subir da prancha que estava lá embaixo. Depois eu assim, então eu vou donar o barco, a pôr a mão por baixo dele para tentar ajudá-lo. E, portanto, uma coisa... E depois não foi só isso. Depois também enjoou, começou a ficar mal disposto. Portanto, enjoou. Portanto, uma pessoa às vezes olha para as condições físicas, um exemplo, não é? Era top, o melhor que existe. O que acontece? Depois faltava o hábito de navegar, o hábito de navegar e treinar os músculos para aquela função, porque os músculos são muito específicos mesmo. E como não tinha treinado, portanto, isso foi um bom exemplo. Então eu disse, bem, se calhar é melhor, quer dizer, ter atenção às duas componentes. Sim. Alguém que saiba navegar e alguém que seja grande. Exatamente. E depois aí, o Bernardo Santos, já não me recordo como é que foi, mas pronto, encontramos o Bernardo Santos, que é grande, não é? E sabe navegar. O pai dele tem um keelboat, tem um barco, não é? Portanto, já está dentro e comecei a navegar com o Bernardo Santos. Foi uma ótima aquisição. É grande, não é um He-Man como o outro, mas, quer dizer, mas é ótimo para a função que faz. E depois uma pessoa treina e ganha as aptidões e as capacidades para realizar bem a sua função. Foi o que aconteceu. Tu com o Bernardo ganhaste duas Bacardis, no fundo era uma das regatas mais emblemáticas da classe Star, não sei se é o Campeonato do Mundo ou o Campeonato da Europa ou os Jogos Olímpicos. Acho que a Bacardi, aquela regata em Miami, acho que é das regatas mais importantes do circuito internacional, não só da classe Star, mas a nível global. Sim, a Bacardi na altura só se realizava de Star. Sim. Era só de Star. O que acontece? É um troféu muito antigo e as características é que é igual a um campeonato do mundo. Portanto, como é que se realizam os campeonatos do mundo de Star? É uma regata por dia, uma regata que tem uma série de regras, portanto é uma regata bastante comprida, não é? E só se realiza uma por dia, portanto são 6 dias no campeonato do mundo e como na Bacardi. Portanto é igual ao campeonato do mundo. A diferença é que também se realiza há não sei quantos anos, tem um historial muito forte na América e chama-se Bacardi, que é patrocinada pela vida. Sim, e ganhámos, e foi interessante porque apareceu na Nova York, naquele placar gigante que existe na 10th Street, que eu até tenho na fotografia, apareceu Afonso Domingos e Bernardo Santos won the first European to win a Bacardi Cup. O primeiro europeu a ganhar uma Bacardi Cup. Sim, first European. No ano a seguir ganhou outro europeu, mas pronto. Vocês foram os primeiros. Ficaram para a história. Sim. Espetacular. Diz-me só uma coisa. Sendo o Campeonato do Mundo da Classe Star também não tinha descartes. É correto? Ou seja, tinham 6 dias, 6 regatas,
sem descartes? Ou não, não, havia um descarte? no Mundial e na Bacardi tem sempre um descarte. Tinha um 6 descarte. regatas Ok. e há um descarte. Ok. O que aconteceu era, acho que eram uns 88 ou 95 barcos, não é? Foi muitíssimo. Na primeira Bacardi, nós ganhámos a Bacardi nos anos dos jogos, uma e outra 4 anos depois. Foi 2004, 2008. Sim. 2004, 2008 foi quando ganhámos as Bacardis. Sim. E a primeira ganhámos sem ter que fazer a última regata. A primeira. E isso aconteceu porquê? Porque o nosso pior resultado foi o 7º lugar. E estamos a falar com 90 barcos ou o que é que é. E o pior foi o 7º lugar. Portanto, é normal existir, quando são muitos barcos, existir uma grande amplitude de resultados. Sim. Portanto, assistimos à última regata, não realizámos a última regata, porque eu acho que se uma pessoa já ganhou, não deve fazer a última regata, por uma questão de não prejudicar os outros, que estão a lutar pelos outros lugares, se uma pessoa já ganhou. Sim. E na segunda já não foi assim. 4 anos depois, o que aconteceu foi que nós ganhamos, foi na última bolina, nós até passámos o Ian Percy, que era triângulo, depois banana, no final do segundo largo, e depois estávamos a andar muitíssimo bem e ganhámos. Isso foi na última regata. Até nem sabíamos quando cortámos a meta, se tínhamos ganho, se não tínhamos ganho. Depois é que o treinador veio felicitar-nos. Mas pronto, isso também foi um ótimo campeonato. Ou seja, durante este período, ou seja, estamos a falar de Atenas, o seu ciclo de Atenas 2004 e depois a seguir Beijing 2008, ou seja, Pequim 2008, nasceu um projeto novo em que tu ficas incluído com o Pedro Mendonça. Ou seja, nasceu o projeto Big Amist, a equipa, ou seja, no fundo, a primeira equipa profissional portuguesa, patrocinada por um armador português, com uma equipa totalmente portuguesa. Queres-nos contar um bocadinho sobre essa história de como é que começou esse projeto com o Pedro? Isso, por acaso, foi interessante, porque começou porque portanto, a equipa já existia. Portanto, o Pedro Mendonça já existia, já tinha barco, o pai dele também tinha. Sim. Portanto, é uma história da família, não é? E eu lembro de me terem convidado e de fazer regatas aqui no barco dele. Sim. Portanto, eu fui fazer regatas no barco dele. Portanto, e andava, eu aqui uma altura que os cruzeiros estavam muito ativos, muitíssimo ativos aqui em Portugal. Assim, os First Class 10, havia o Estrela, o Azul. O Jó 35. Genoa Design, não? Não. Aquele que foi construído no British. Construíram para ir à Admiral's Cup. Construíram, portanto, houve uma altura que estava muito ativo. Neste momento está a voltar a estar ativo, mas um bocadinho diferente. E havia os First Class 10, que uma altura chegaram a existir 6 ou 7 aqui em Portugal, quer dizer, que era uma coisa fora de série. E convidaram para navegar no barco, eu naveguei no barco, e chegou uma altura que o Pedro Mendonça disse: Afonso, eu precisava aqui ajuda, que coordenasse aqui um pouco a questão da equipa, e que ajudasse aqui na organização do projeto. Pronto, então aí passei a ajudá-lo nesse projeto. Portanto, e foi um projeto que depois foi se desenrolando, foi crescendo. O interessante é que começa com um projeto tradicionalmente aqui nacional e que se realizava depois umas regatas em Cádiz, né? Que antigamente era muito usual. Sim, começou a chegar a Soborno, que chegou a ganhar o Catavino de Ouro. Sim. O copinho de Catavino de Ouro chegámos a ganhar. Depois um projeto um pouco mais ambicioso e com regatas mais diferentes, circuitos diferentes. Portanto, e foi-se comprando barcos, foi interessante. Depois uma pessoa, agora tinha-se eu comecei quando tinha o DK41, Bashford BK41, e depois depois comprou-se outros barcos, mandou-se fazer barcos, foi-se falar com os arquitetos, fomos falar com o arquiteto, com Botim e Carquique, fomos a Vigo, não foi a Vigo, não é a Vigo, é lá em cima, na Corunha. Sim, na Corunha. Fomos falar com o arquiteto, ver opções. Portanto, foi um projeto muito, muito interessante, e o desenvolvimento estávamos com uma tripulação
100% amadora, não é? 100% amadora. Depois foi-se evoluindo em umas regatas internacionais, colocando 2 ou 3 profissionais. Ou seja, começas tu, depois, se não tiver erro, corrijo-me se eu estiver enganado, que é que começas tu, depois entrou o Hugo Rocha, também, ou seja, começa a entrar como tático residente do barco, não é? Tu vais ao leme, o Hugo entra para tático e depois começam a contratar vários nomes e antigos concorrentes teus de outras campanhas olímpicas, não é? Sim, mas nós temos aqui, o que aconteceu foi, tu começas a realizar um tipo de regata, que é a regata em rating. Sim. O sistema de rating. Uhum. O que é Rigid, não é? Sim. O sistema do rating, qual é que é a vantagem? Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que uma pessoa tem um barco qualquer e pode fazer regatas contra o outro que tem um barco totalmente diferente. O que acontece? Normalmente, quando uma pessoa perde ou ganha, não é? A culpa é do barco. Portanto, eu agora... Roda certificado de medição. Portanto, este 2023 ganhámos o Mundial da ORC. Sim. 2023, 22 e 21. Uhum. Portanto, foi o terceiro ano com o mesmo barco, embora com diferente armador. Nos 2 primeiros anos era um armador polaco, um Mundial que é um Grassolé 44, e o ano passado... O ano passado é o polaco e o outro é o romeno. Nos 2 primeiros anos foi no romeno que vendeu o barco. Portanto, nós podemos estar a dizer, isto até vem um pouco de acordo com essa teoria, não é? Sim. Uma pessoa diz assim, então ganhámos 2 vezes um Mundial com um barco e com um armador diferente, e no terceiro ano o dono mudou, não é? E ganhámos na mesma. Qual é que é a diferença? É que tínhamos uma tripulação muitíssimo parecida. Uhum. Portanto, a tripulação estava lá, mas na realidade faz diferença os barcos no ORC. Uma pessoa vê aí regatas, faz diferença. Não é 100%, mas faz diferença. Uma pessoa ter um barco com um bom rating. Portanto, e teve-se vários barcos. Teve-se o Synergia 40, que é agora o Marlinho, que já não é Marlinho, o Scion, que é o Scion. Teve-se um Grand Soleil 42, que assistimos eu assisti à construção em Espanha. Portanto, uma série de projetos. Quando é que houve um game changer? Sim. O game changer foi quando entramos no One Design. No One Design, no Box Rule. Pronto. Sim. É um Box Rule, mas o Star também é uma Box Rule, mas é como se fosse quase um One Design. Sim. As limitações são muito pequenas. E Mendonça decidiu ir para os TP52. E quando vamos para o TP52, já não existe essa questão do barco. Lógico. Já não existe a 100%. Ainda existe, uma pessoa pode dizer que o outro tem o barco do último ano e o teu é de há 2 anos, e como também existe no One Design normal. Uma pessoa chega aqui, compra um laser e diz que era um laser novo porque está mais duro que o laser que já tem 3 anos, já está mais mole. Sim. Não é? Portanto, e ao mudar para a questão do One Design, os resultados estão lá à frente. Se uma pessoa termina em quinto, termina em quinto. Quer dizer, não há contas a fazer. Sim. Termina em 10º, termina em 10º. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu o que é normal acontecer. Que é, Pedro Mendonça disse, então, vamos ter que melhorar a nossa equipa. Então, começa-se a contratar os profissionais. Porque no início era tipo só a mesma equipa das regatas de rating, não é? No fundo, os amigos do Pedro, não é? Dos amigos do Pedro Mendonça? Não é. Atenção com os amigos, não. Quer dizer, somos amigos, não é? Somos todos amigos e fazemos todos regatas. Mas depois tivemos que melhorar. Uma pessoa começa a pôr um estrangeiro, começa a pôr... E depois chega a uma altura em que, o é interessante, que tripulantes que andavam connosco, só que já estavam a andar e já estavam a ser bons. Porquê? Porque isto é o treino, não é? Uma pessoa treina e se treinar e se aplicar, melhora a sua prestação. Depois passa a ser chamado para outros barcos. Então o que aconteceu foi, exemplo de que connosco nós tínhamos velejadores que não estavam a ser pagos, depois passam a ser chamados para outros barcos e já são pagos quando navegam nos outros barcos. Ou seja, no fundo começam-nos a canibalizar a tripulação. Portanto, aí começa a haver, o que é interessante, começa a haver o nível de toda a tripulação sobe. Tu tens 2 a 3 profissionais a bordo e os teus próprios portugueses que tiveram lá desde o início e tiveram a melhorar os seus skills passam a ser contratados para outros barcos a serem pagos. E aí foi interessante, foi que passou-se também a pagar
alguns deles. Qual é que era a regra? Era, nós não somos o primeiro a pagar. A regra, nós não somos o primeiro a pagar. Então, seria, imaginemos, há um armador que diz ao proa, olha, podes vir aqui fazer regatas no meu barco? Ele, mas como tu já és bom, eu vou-te pagar tanto. E depois o proa chega ao pé de nós e diz, Afonso, então eu agora vou andar ali, pagam-me. Agora queres que eu ande aqui e não receba dinheiro? Eu digo, tens toda a razão. Tens toda a razão. Tu já atingiste um nível. Porque a questão era ter um nível. E isso foi muito positivo. Nós temos, não, tu já tens um nível e já és contratado para navegar no outro barco. E isso era o nosso, portanto, a nossa linha. Sim. A nossa linha era dizer assim, está bem, porque se tu vais trabalhar durante a semana e não és profissional de vela, por razão é que quando andas connosco deves ser pago. Sim. Portanto, se o teu trabalho não és... Então, tu dizes assim, não, então, desculpa lá, não. Quando essa pessoa começa a ser paga por outro para navegar noutros barcos, não seria justo, não é? Nós queremos que eles navegassem connosco se não fossem pagos. E passaram a ser pagos. E depois também entrou outra questão. Onde é que nós vamos buscar as pessoas que têm mais skills? Vamos buscar a equipa olímpica. Porquê? Porque são aqueles que trabalham durante a semana. São aqueles durante a semana, o trabalho deles é andar de barco. Sim, andar à vela. Não é? Portanto, porque se tu vais contratar uma pessoa que durante a semana está no escritório e ao fim de semana está a navegar, não é? Pode ser um que já tenha um skill adquirido, já tenha tipo 1 milhão de horas, portanto já não necessita disso. Agora, se ele não tiver aquelas famosas de 1 milhão de horas, não é? Sim. Se ele não tiver 1 milhão de horas... 10 mil horas. 10 mil, não é? 1 milhão? 1 milhão de horas da hora. Então pronto, 10 mil horas. 10 mil horas, sim. Ainda bem que corrigiste, Sim, porque eu estava a ver que ainda não as tinha. Né? Portanto, as 10 mil horas, quer dizer, uma pessoa se vai pagar a este, se calhar vai pagar a outro que já tenha. E isso levou a que houve muita gente, temos vários exemplos, temos o caso do Gilberto Conde, do Renato, que começam a navegar na nossa equipa, não é? Crescem, melhoram as suas performances e passam a ser contratados e passam a ser profissionais. E isso foi uma das melhores coisas que eu acho que o Pedro Mendonça fez a nível da vela nacional. E depois chegamos e vai-se contratar aqueles, por exemplo, o Barreto, o Hugo, que contratou-se o Hugo, disse assim, então, mas o Hugo já é pago. Então vamos dizer, nós tivemos lá outro estático, depois chamou-se, e já foi, isso passou-se tudo quando se passa para o One Design. Quando chegas àquela que os barcos são iguais, mais ou menos, não é? Aí tu começas a olhar para o inside, para o dentro do barco e dizer, então temos que melhorar o nosso nível interior, que é para depois falar. E tivemos uns resultados ótimos. Houve uma altura ganhámos mais regatas que qualquer barco. Sim. Isso não sei na Med Cup ou ainda antes da Med Cup? Não. A Med Cup foi primeiro e depois era a Audi. Sim. Foi a seguir. Tivemos dois TP52. Um foi o Lexus. Sim. E outro foi o Platoon. O famoso Platoon. Sim. O Platoon que ainda hoje em dia, ou seja, uma equipa do circuito de agora... Ganharam o ano passado o Mundial. Ganharam o ano passado o Mundial. Não, ganharam o circuito. O circuito. Ganharam o circuito. Foi o circuito mundial. Pois. O Mundial, se não tiver erro, quem ganhou terá sido o barco Proveza. Pois. O Proveza foi campeão do mundo no ano passado. Mas, ou seja, no fundo, vocês têm o primeiro projeto no circuito, ou seja, que ainda hoje em dia é considerado a comparação, o Fórmula 1 dos monocascos, ou seja, tem uma equipa bastante boa em que ganharam mais regatas do que qualquer outra equipa e vai havendo uma evolução na equipa Bigamis, não é? Ou seja, que cada vez tem mais profissionais, mas depois há uma altura em que vocês trocam de classe, passam para os outros 40. Sabes porque é que... Consegues-nos explicar porque é que isso aconteceu? Porque é que depois passaram dos TP52 para os outros? Pois, lógico, o TP52 é um barco muito mais confortável de navegar que um Sud 40, não é? É um 40 pés, o outro
para um 52 pés. Uhum. Isso aconteceu porque começou a existir na própria classe, que é normal acontecer. Não, quer dizer, nos TPs nós chegámos a ter 20 barcos a correr na Breitling, quer dizer, o circuito era fantástico, eles davam aos armadores um relógio da Breitling em que estava escrito o nome deles e do barco e não sei o que mais. Portanto, um circuito, quer dizer, a regata custa mais que o relógio, mas é como aquelas regatas que é da Panerai. Eles dão um Panerai. Mas pronto, a regata custa, os armadores ficam muito contentes que recebem um Panerai. Esqueceram-se que gastaram não sei quanto na regata. Mas pronto, mas isso aí, há aqueles que fazem regata e não recebem nada. Sim. Portanto, regata fantástica. Isso foi porque houve uma escalada de preços em relação ao circuito em si. Porque é que houve a escalada de preços? Porque é o normal. É o normal que acontecer. As frotas começam muito grandes, depois começam a haver investimentos. Uns dizem, pá, eu não quero ficar em quinto, quero ganhar. Quero ganhar, pronto, então vamos construir um barco novo. Agora contratamos o Russell Coutts para vir connosco no barco. Pronto, são 6.000 euros ao dia. Pronto. Quer dizer, isso era há não sei quantos anos. Mas o Mendonça não contratou, mas pronto. Portanto, os custos começaram a subir muito. E depois há certos armadores que não gostam a dizer, então, mas que é normal, está próprio Portanto, a quem é um empresário, não é? Quem é um empresário não gosta de lutar com armas muito distintas, não é? Se ele vê que há um barco que está a gastar 5 milhões, não é? No seu projeto, ele não gosta de dizer que quer gastar não é? Não gosta, porque diz assim, então, mas eu vou competir com ele, vou gastar portanto ele a outra à partida gastou 5, isso não é 100% certo, mas tem muito mais probabilidades de ganhar que eu gastar 1. Lógico que gastar 5 tem que gastar bem esses 5. Se gastar muito mal os 5, se gastar 1 e gastar bem, se calhar até o vence, não é? Portanto, e não gostou foi dessa disparidade. E tanto não gostou porque depois a classe veio caindo e neste momento são 10 barcos. Sim, 10 barcos. Ou entre 8 e 10, não é? Portanto, tem a ver com isso. Lógico, a classe, ao ver isso, começou a impor regras e disse, só se pode construir um barco novo 2 em 2 anos. Portanto, depois houve uma série de regras. Agora só podemos pôr não sei quantos carimbos nas velas, que é para uma pessoa só poder comprar X captações por ano. Portanto, isso é normal acontecer. E aconteceu isso. Passámos para o Souto 40, que também é um barco fantástico. Lógico que não é igual a um TP52, não é? Mais pequeno, mas é um barco muito fantástico, especialmente quando se faz regatas de One Design. É um barco One Design, não é uma box rule como os TPs, é tudo construído no mesmo lado. Eu ainda fiz na Argentina, mas não foi no Chile. No Chile, na Argentina também. Fiz regatas de Souto 40 e é divertidíssimo. O barco é muito simpático mesmo. Sim, os barcos, de qualquer maneira, parecia, no fundo, o Souto 40 parecia quase o irmão mais novo do TP52. Continuava a fazer grandes regatas e a frota era bastante competitiva. Ou seja, havia grandes equipas na... Sim, havia. Mas uma coisa que os TPs tinham era... Há quem dissesse que o TP era um barco baratíssimo. E como é que nós podemos dizer? Como é que podes dizer que o barco era baratíssimo? E uma pessoa tem de dizer com quem é que estava a fazer regatas. Porque houve uma altura, naquela altura, não é o caso de agora, não é? Naquela altura uma pessoa tinha os barcos que faziam, também havia muito mais barcos da America's Cup, não é? Os barcos que faziam a America's Cup, as equipas de topo tinham barcos de TP52. Sim. O time New Zealand, por exemplo. Exatamente. O time New Zealand tinha, o Alinghi também tinha, portanto, tinham barcos nos TP52. E então uma pessoa dizia assim, mas se queres competir contra esta equipa, quanto é que vais pagar? Tens que pagar uma campanha da America's Cup. E quanto é que isso custa? Isso custa não sei quantos milhões. Pronto, se calhar é melhor pagas um 100 avos daquilo e fazes aqui a regata de TP52. Portanto, isso era um chamariz na altura para a classe.
No fundo, era quase se uma pessoa quiser ir fazer corridas de automóveis e competir contra O contra, Schumacher. contra o Schumacher ou contra o Raikkonen, não é? Sim. Ou seja, Agora eram os melhores Sim. na altura e acho que isso é uma das coisas boas da vela, é mesmo os armadores amadores conseguirem em qualquer altura competir contra os melhores do mundo e montar grandes projetos como foi o caso do Big Amist, grandes projetos muito competitivos contra os melhores e nós continuamos nós portugueses, mesmo tendo uma dimensão mais reduzida, conseguimos ter bons resultados. Sim, e isso mas portanto, isso é a realidade da vela. Uma pessoa pode competir contra o outro que ganhou as medalhas de ouro e que ganhou, quer dizer, o herói. Mas há quem diga que isso não é benéfico. Isso é benéfico, não há dúvida, para os desportistas, mas é difícil muitas vezes explicar que devia ser mais como ténis. Portanto, aquele está neste ranking não passa por este, porque quer dizer, um exemplo, nós agora no Mundial de J70, europeu, peço desculpa, o europeu, mas é Open, portanto estão lá americanos, estão lá todos, estão argentinos, estão lá todos. Portanto, eu recebo mensagem, porquê? Porque como podem lutar todos, dizem assim, então mas há Corinthians e profissionais, então mas está em primeiro o Corinthians, os 2 primeiros barcos são Corinthians, são os amadores, estão em 2 primeiros, porquê? Porque as condições na vela são muito variáveis, tem o tempo, então acontece muitas vezes que os heróis, por assim dizer, os heróis estão lá atrás. E estão lá atrás. E é difícil muitas vezes explicar isso ao público. Portanto, há quem diga que nós na vela devíamos mais seletivos e quem é bom devia ser muito mais restrito, porque esta história de pôr 90 barcos todos na linha, em que depois se uma pessoa sai mal, mesmo que seja o campeão do mundo, tem sérias dificuldades em terminar no top 20, não é? Vai limitar e depois é difícil de explicar ao público em geral. Mas isso são outras coisas. Esse é o nosso desporto. Voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, fizeste, no fundo, foste aos Jogos depois a Pequim, não é? E depois a seguir entras na última campanha em 2012, também da Star, ou seja, com os teus outros projetos profissionais a decorrer ao mesmo tempo, e trocaste para o... Não, antes de 2012 ainda vais a andar de Star. Sim, para Londres. Ainda vais para Londres e trocas de proa, não é? Ou seja, começas a andar com o Frederico Pinheiro de Mel. Exatamente. O que aconteceu aí foi que o Bernardo Santos, o Bernardo Plantier, disse, pronto, Afonso, já fizemos, agora queria dedicar um pouco mais de tempo à família e ao trabalho, e assim foi feito. E depois o Frederico, eu falei com o Frederico, ele estava disponível, que foi fantástico, não é? Um excelente proa também, que navegava de fina antes, e navegámos juntos. E na altura já estava a navegar de Dragão. Ou foi nessa mesma altura que começou a navegar de Dragão no projeto com o Gustavo e com o José Matoso. Pois, portanto, o entrosamento foi facílimo, não é? Portanto, o Frederico adaptou-se muitíssimo bem ao barco e fizemos umas regatas, divertimos muito nessa campanha também, uma campanha fantástica. Tivemos pena que a nossa ida aos Jogos de Londres não tivéssemos um material adequado, mas a culpa também foi minha, porque nós recebemos um barco, nós corrimos em Londres com um barco do brasileiro, nem era da Federação, era um barco que o brasileiro nos emprestou. Um brasileiro também muito simpático, não era só o meu, porque o Robert Scheidt também correu com o barco dele. Sim. Portanto, o Robert Scheidt também correu com o barco do brasileiro, só correu com um Pistar. E nós corremos com o Lilia. Só que era um modelo novo de Lilia, e a nossa adaptação ao barco, embora tivéssemos ficado em quarto no europeu nesse ano, e ficámos em quarto no europeu, mas a nossa adaptação não foi assim tão boa, em que tivemos sérias dificuldades a competir contra os Pistars. Enquanto no europeu não havia um único Pistar, para os Jogos Olímpicos, exceto o suíço, que era o nosso partner trainer,
e o americano, que tinham um foley. Portanto, havia 3 barcos que não eram pistar, o resto dos outros todos eram pistar, e tinham uma grande vantagem com aquelas condições de Inglaterra, com ondas. Começavam a planar muito mais cedo à popa. Era uma diferença muito grande. À Avelina não tínhamos problemas nenhum, aí à popa uma pessoa pode dizer, se calhar era como no laser. Não, a diferença é que no laser, quando o Vasco aprendeu a andar à popa, quer dizer, ele passava a mim e aos outros. Sim. Mas os outros não me passavam, tirando Vasco, alguma exceção, Sim. não é? Enquanto aqui não, aqui era próprio, característico do barco. Portanto, até o Ian Percy disse-me, Afonso, tu vais andar neste barco à popa, vais-te ver difícil, porque tinha a ver com a forma do barco. Devia-me ter dito, era 2 semanas antes e não... Não no Boat Park, não é? Em Weymouth. não. Portanto, foi uma falha minha. Sim. Foi uma falha minha e foi pena. Quer dizer, nós terminas em 4º no europeu, chegas lá e ficas em 15º. Quer dizer, podias ter feito muito melhor com outro tipo de material. Mas o Fred, fantástico também. Sim. Também um fantástico proa. A popa mexe muitíssimo bem. É um bocadinho ingrato para ele, porque ele mexe muitíssimo bem no barco, que é preciso acompanhar as ondas. Fazer o rolling, o rolo do barco. Sim, sim. Mas foi uma campanha como outra. E agora entramos para a tua última campanha, ou seja, para o Rio de Janeiro de 2016, em que vais entrar para o teu 4º barco, 5º barco, portanto, 470, Laser, 49er, Star, e fazes uma última campanha numa nova classe, que era a classe Nacra, uma classe acabadinha de chegar, uma classe de Catamarã. Queres-nos contar um bocadinho sobre essa... Como é que foi o porquê de chegar e termos... E chegamos ou seja, no final de Londres, e porquê o barco novo e porquê um barco diferente? O que acontece é que depois dos Jogos de Londres o Star deixa de ser barco olímpico. Então, ao deixar de ser barco olímpico, qual é que seria o barco que eu poderia navegar? Nessa altura eu estava com 90 quilos, 92 quilos. Depois de Londres, e dizia, que barco é que posso navegar? Portanto, em relação às classes olímpicas, quer dizer, para o peso que eu tinha, não sei mais, o único barco que poderia seria o Nacra, não é? Um Nacra 15, 17. Nacra 17. O Nacra 17 seria o único barco que disse eu teria que baixar até os 80 quilos, não é? Ter 80 quilos, que eu depois consegui obter na última qualificação, e seria navegar no Nacra. É um barco misto, portanto, rapariga, e desafiei a Diana para ser minha proa. Ela aceitou e começámos a navegar. Primeiro, as coisas não correram tão bem porque tivemos um período de espera assim longo. Tivemos a treinar a F18 primeiro, e depois a seguir é que se recebeu o Nacra 15, porque teve-se encomendar o barco, recebeu o barco, portanto, portanto, não correram como eu gostaria que corressem. Eu naveguei com a Diana e depois trocámos. Depois a Diana até aleijou-se no ombro numa queda, porque o Nacra tem essa característica que são barcos rápidos. Barcos rápidos, a probabilidade de se aleijar é maior. Aleijou-se quando caiu numa queda no Campeonato da Europa em França. Estávamos a treinar e bateu com o ombro no mastro e, portanto, ficou um bocadinho maltratada ali do ombro. Então tiveste 3 proas na tua... Nos Nacras, sim. Começámos com a Diana, ela aleijou-se no braço, portanto, foi uma lesão e decidiu-se terminar. O barco era muito, muito agressivo. Passei a navegar com a Maria João Westwood, também extremamente simpática. Fizemos o Campeonato do Mundo em Aros. Sim, Dinamarca. Fizemos o Campeonato do Mundo em Aros. Depois disso, passei a navegar também com a Mariana Lobato. Depois comecei a navegar com a Mariana Lobato, isso foi a parte final. Portanto, também fantástica proa. Ela empenhou-se bastante em que eu perdesse o peso, portanto tive ali um regime militar. Ginástica e de dieta. Exatamente, que eu lembro até fomos uma vez ali, fomos aqui na margem sul,
tinha um pavilhão, que era um ginásio, não é? Sim. Tinha aqueles ginásios que uma pessoa vê nos filmes que empurram pneus. O crossfit. O crossfit, essas coisas. Fazer crossfit. Acompanhei ela, quer dizer, ela mandou eu ir fazer esse exercício. Portanto, e conseguimos obter o target, que era o ter 80 kg, e tivemos 80 kg na última qualificação, que foi em Palma de Maiorca, na Princesa Sofia. 2016. Pronto. Infelizmente não conseguimos a qualificação, mas pronto, mas foi uma campanha que eu gostaria, um dos targets era ir aos jogos em 3 barcos diferentes. Sim. Era o que eu gostaria. Eu consegui 2 diplomas em 2 barcos diferentes, não é? O único português que eu conheço que obteve isso na história, ao menos que esteja vivo, os outros para trás não fui ver. Sim. Portanto, acho que isso é um feito. Uma pessoa conseguir 2 diplomas olímpicos em 2 classes diferentes. Acho que isso também mostra um pouco a polivalência da minha história a nível náutica. Mas essa polivalência foi daquilo que já contaste antes, que foi, tu começaste a andar à vela, não foste um hiper especialista, ou seja, não andavas só de otimista, andavas de snipe, ou seja, tu sempre foste polivalente em vários barcos. E, aliás, e quando isso continua a acontecer, nos teus projetos profissionais ainda hoje em dia, não é? Ou seja, andas de J70, andas de ORC, andas em todos os barcos, em todos os barcos, não é? Ou seja, hoje em dia barcos de quilha, não é? E ainda continuas a andar de Star. Ou pelo menos ainda fizeste até Fiz o Mundial o ano passado. Sim. Fiz o Mundial de Star. Aí já fiz a proa, não é? E aí eu dei muito mais valor aos meus proas. Não é? A partir do momento que fazer proa, eu digo, bem, devia ter agradecido mais a eles. Não é? É duro, mas também é divertido. Digo uma coisa, navegar de proa também acho, são skills diferentes, são skills que se têm que ganhar diferentes, mas é uma coisa que eu acho muito aprazível. Navegar, eu prefiro de ir ao leme, não é? Mas é diferente, mas é bom. Afonso, o que é que ainda gostavas de fazer como velejador? O que é que achas que te falta? Que te falta ou não? Ou seja, o que é que achas que seria o teu grande objetivo enquanto velejador? Essa é uma bela pergunta. O que acontece como velejador? Quer dizer, neste clube, comecei quando era desde pequeno, não é? Houve uma altura neste clube que eu passei a fazer treinador. E treinei, eu treinei o Álvaro Marinho, fui com ele lá em baixo, quer dizer, excelentes velejadores nacionais, estive a treiná-los. Mas eu cheguei a uma altura, como era como treinador, e disse, bem, isto é assim, eu estar a estragar as costas para ser treinador, mais vale ser velejador. Mais vale guardar as costas para já. Não é? E, portanto, isso estragar qualquer coisa que estraga a velejar. Foi o que eu achei. E depois, quando chegar à altura que já não dá para ser velejador, então passa a treinador. E eu acho que ainda não cheguei a essa altura, embora já tenha feito. O ano passado aqui estive a treinar os 6 metros, lógico que foi só o campeonato, o alemão que ganhou, foi ótimo. E o americano, também estive a ajudar o americano, o Ernesto, que terminou em terceiro. Juntamente, éramos 2 treinadores para a equipa americana toda. Isso nos snipes? Nos snipes, sim. Nos 6 metros foi o Momo, sim, que ganhou, e eu treinei-os durante o campeonato. Portanto, e agora até estou a treinar um pouco a equipa de 49er da Federação, pontualmente. Portanto, eu vou enverdar para a questão de ser o treinador. E a história das costas é verdade, porque seguir um 49er, como tivemos em Hieres, aquilo basta estar um bocadinho de ondas. Seguir os 49ers é para estragar as costas e joelhos. E pode ser o VSR, que são 10 vezes melhores do que outro barco. Aquilo para estragar as costas não há dúvida que é ótimo. Como velejador, nós tenho este ano ainda um Mundial da ORC outra vez, mas vai ser na América, lá em Nova York. No New York Yacht Club, em Newport. Sim, New York em Newport. Vai ser um Mundial, que está marcado de ir com os placos no mesmo barco, não é? Também está marcado o J70
agora um Mundial em Palma. Eu gostaria que com o Vasco Serpa é um excelente timoneiro, não é? Quer dizer, eu gosto muito de navegar com ele. Agora, como projeto em si, eu fiz uma coisa que, quer dizer, que não falámos aqui, que foi a regata dos Maxis 80 pés aqui, há não sei quantos anos foi a regata, que já é impossível existir, que eu adorei. Aquela de fazer, éramos 7 barcos, one design, todos iguais, de 80 pés, com water ballast, os barcos potentíssimos, uns desenho de faro, mastro de carbono, pisos assimétricos na altura. Adorei navegar os barcos grandes. Qual é que é o problema dos barcos grandes? É que normalmente não há iguais. Portanto, são todos tipo rating. E o rating, quer dizer, tem outra piada, até é muito mais divertido se for o box rule ou se for one design. Quanto mais igual o barco, mais... Sim, muito mais divertido. Não tem nada a ver. Esta história do rating é ótimo que exista, mas não é o meu target, assim. Sim. O meu target é mais a questão do one design. Portanto, eu teria que ver qual é que seria o barco one design mais ativo. Quer dizer, o ideal seria regressar aos TP52, mas isso acho que a probabilidade é tão pouca que vai existir um novo armador português que embarcasse numa coisa dessas e depois também que necessitasse da minha ajuda para isso. Portanto, são duas coisas. E, portanto, teria que ser um barco estrangeiro. E o barco estrangeiro, eu ajudei o Platoon, já ajudei aqui como treinador e local advisor. Eu conheço, porque nós comprámos o barco a ele. Até estive com ele agora em Palma, que houve lá umas regatas de TP52. Ele fez um barco novo, que está um desastre, quer dizer, ficaram muito mal classificados, porque o barco também não está a funcionar como deve ser, que é normal. E, portanto, é uma pergunta, eu acho que ainda tenho que definir. Ok, não há nenhum. O importante é definirmos e irmos avançando à nossa medida. Afonso, muito obrigado. Obrigado eu por esta conversa. Espero que não tenha ferido nenhuma suscetibilidades aqui. Não feriste nossa conversa. Não feriste de certeza. E pronto. Não feriste de certeza. Ok. Afonso, obrigado. Tá, obrigado eu. Tá.